Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje nós estamos aqui em mais um debate político especialíssimo com um convidado de honra. Estamos aqui hoje com o professor, cientista político Elcio Ribeiro. Seja muito bem-vindo, professor. Sempre uma satisfação estar aqui contigo, Letícia. E eu sou habitué, além de fazer parte do Convergente, né? Então, Exato. uma grande satisfação. Os nossos telespectadores aqui, eles podem ter acesso ao material do professor Elcio Ribeiro, também acessando o Convergente, com diversas análises, né, especialíssimas e muito importantes também para a nossa sociedade. E o professor Elcio, ele é uma figura, assim, nata na sociedade manauara em relação às suas análises, é uma pessoa aí de muito conhecimento, que sempre agrega muito, e nós estamos muito felizes de lhe receber aqui novamente. Você sabe que sempre que eu venho aqui é festa por rever você. Para quem não sabe, nós dois trabalhamos juntos em sala de aula, né? Verdade. E Fabrício, Érica, teus pais, teu avô, todos eles, muito cuidado, o avô dela é faixa preta de jiu-jitsu da mais alta qualidade. Muito obrigada, professor. Um abraço para toda a família Barbosa. Professor Elcio, nós estamos hoje aqui, é muito importante falar com a nossa audiência, explicar para quem está em casa o quão importante é o programa de hoje. Sempre falo aqui que política é uma forma de educação, de formação intelectual, principalmente que ano que vem já temos eleição. Então estamos preparando aqui os nossos eleitores para uma eleição que vai ser muito importante. E em relação a isso, nos últimos meses, semanas em especial, nós tivemos um acontecimento muito importante, que vem sendo aí o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. De antemão, já quero lhe perguntar, nós sabemos que vem sendo um julgamento que é controverso em alguns aspectos, sempre tem análises, sejam positivas, negativas, de todos os lados, mas nós queremos saber, qual a sua análise à frente desse julgamento? Tá, eu só quero deixar algo para daqui a pouco também. Tudo bem. Você vai me cobrar. Eu vou fazer uma análise, você vai dizer, vamos fazer uma análise do marketing do julgamento? Sim. Depois, tá? Perfeito. Então, o que ocorre? O Brasil tem centenas de milhares, o Supremo Tribunal Federal tem centenas de milhares de julgamentos por ano. Só que no mundo, no planeta Terra, eu te garanto que este ano foi o primeiro julgamento por uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por uma tentativa de golpe de Estado. Se você for ver, todas as cortes constitucionais do mundo afora, elas julgaram homicídio, julgaram tortura, julgaram roubo, latrocínio, questões familiares, mas tentativa de golpe do Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, com outros crimes, eu te garanto que não. Então isso suscitou uma curiosidade. Brasil inteiro, já que a gente vai entrar no marketing daqui a pouco, e o mundo inteiro falou nesse julgamento, porque não é todo dia que alguém vai ao banco dos réus ser julgado dessa forma. E aí, vamos tentar ser o mais didático possível. De onde saiu esse julgamento? A Polícia Federal, através de investigações, chegou à conclusão que pessoas do entorno do ex-presidente Bolsonaro estariam envolvidas nesse caso. Polícia Federal realiza um inquérito que deu simplesmente 1000 páginas, é imenso o inquérito. E com um trabalho meticuloso, vendo ligações de um de outro. Depois desse inquérito de 1000 páginas da Polícia Federal, ela encaminhou esse inquérito para o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Chegando na Procuradoria, houve a leitura daquele inquérito, houve a análise daquele inquérito, o estudo daquele inquérito. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com um grupo de procuradores, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro adequado, uma competência de foro, uma denúncia, Letícia, de 700 páginas. Eu lembro que, mais ou menos em maio do ano passado, 2 alunos me pediram, professor, o senhor tem acesso a essa denúncia, ao inquérito? A gente está treinando para o júri. Eu entreguei para eles 1000 páginas do inquérito, isso virtual, né? Mais 700 páginas da denúncia do Ministério Público.
Umas 20 dias depois, eles vieram a mim e falaram: professor, vão ser todos condenados, não tem como. Aí eu falei: espera, assim, já não viram a defesa, vocês só estão vendo o inquérito e a acusação do Ministério Público, tem que ouvir a defesa. E um falou assim: professor, as provas estão muito fortes, metaforicamente falando, o sujeito é acusado pelo vizinho de ter traído a mulher no lupanar da esquina. E ele chega em casa com a cueca repleta de batom. Ele vai ter que explicar como é que é aquilo. Então, foi isso que eles me falaram, né? Aí eu falei: de qualquer forma, num Estado democrático de direito, você tem que dar o contraditório, a ampla defesa a todas as partes. E foi o que ocorreu, teve o contraditório, a ampla defesa. Posteriormente, nós tivemos a conclusão do julgamento ontem. É bom lembrar que foram 8 réus e algo chama atenção, Letícia. Esses 8 réus apresentaram 9, o presidente Bolsonaro teve 2 advogados, foram 9 advogados, nenhum deles, durante a defesa dos seus clientes, dos réus, nenhum deles falou que era uma ditadura do judiciário, que fulano cicrano não prestava. Dos 9, 8 fizeram elogios ao ministro Alexandre de Moraes, à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Zanin, aos ministros da primeira turma. Elogiaram, falaram: não, são pessoas competentes. Então, eu estou indo pela parte técnica, né? E aí, após essa defesa, teve o voto dos ministros, um voto igual para muitos réus. Por que igual para muitos réus? Se você pegar o general Braga Neto e o tenente-coronel Cid, os 5 ministros, todos, à unanimidade, condenaram eles. O ministro Fux condenou o general Braga Neto por crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Condenou o coronel Cid também. E eu falei no começo que o avô dela é faixa preta de jiu-jitsu. Por quê? Porque o ministro Luiz Fux é faixa preta, 8º grau de jiu-jitsu, recebeu aqui em Manaus, inclusive. E esse grau recebeu junto com o título de cidadão do Amazonas. Eu recebi, eu acho que umas 20 mensagens do pessoal do jiu-jitsu. Isso que é voto contra suposições. E para todos eles eu perguntei: você também gostou da condenação do general Braga Neto? Porque o ministro Fux condenou o general Braga Neto. Você gostou também da condenação das 400, não foi uma, não foram 2, foram 400 condenações que o ministro Fux proferiu contra os participantes do 8 de janeiro? Sabe quantos me responderam? De 20 que me mandaram, nem me respondeu, porque ficaram assim. Ou seja, este é o fato, né? Então, houve o julgamento, 4 ministros, 4 dos 5, 4 votaram pela condenação dos 8 réus, e o ministro Luiz Fux votou pela condenação de 2 réus e a absolvição de outros 6, dentre os quais o ex-presidente Bolsonaro. Esta é a parte técnica. O acórdão ainda não foi publicado. Sim. E o que ocorre, Letícia? A Letícia é jurista também, e a gente pode explicar isso até em conjunto. Existe o princípio do estado da inocência, né? Enquanto não finalizar o julgamento, enquanto não transitar em julgado, em qualquer democracia do mundo, as pessoas gozam de valores, de princípios. Todos são considerados inocentes, não transitou em julgado. Então, eu calculo, Letícia, aí a gente vai ter que fazer uma aposta aí, que esse acórdão não será publicado antes do Dia das Crianças. Nós estamos em setembro, esse acordo não será publicado antes de 12 de outubro. Eu acho que vai demorar um pouquinho, talvez até um pouco depois. Depois de publicado o acórdão, abre prazo para recursos. Eu, particularmente, só vejo a possibilidade de um recurso, que são os embargos de declaração. Publicou o acórdão, as partes que querem questionar esse resultado têm 5 dias para ingressar com embargo de declaração. A partir daí, do julgamento dos embargos, se entrarem, transita em julgado. Tem um trânsito em julgado e a gente vai ver onde cada um vai cumprir a pena.
No meu entendimento, eu achei penas altas. Mas, Letícia, eu te confesso que eu não domino. Eu não domino dosimetria Dosimetria da da pena. pena. Você domina isso? Não, nunca foi uma. É algo extremamente complexo, né? Muito. Então, não dá para você tratar a dosimetria da pena pelo Facebook, pelo Instagram. Sim. Pelo amor de Deus. Eu liguei para o Francisco Balieiro, que é um advogado brilhante que atua nisso. Não consegui falar, Balieiro está me devendo aí uma ligação. Liguei para o Caupolicán Padilha, que é um criminalista. Liguei para o Cândido Honório, que é criminalista. Liguei para alguns amigos que atuam nisso. Sim. Até para que clareassem um pouco para mim. E todos foram unânimes, não, é complexo, isso é complexo. Então, esta é a parte nua e crua, fria, do que houve lá no julgamento. Aí eu falei para você me cobrar a parte do marketing agora, né? Exato. Em relação, Desculpa, primeiramente. Letícia, eu ter me alongado um pouco, mas acho que é importante dizer como é que foi e como vai ser ainda. O senhor trouxe um ponto aqui na sua fala que eu acho muito importante relembrar aqui para os nossos telespectadores, que é a relação de comentários do Facebook. Nós estamos vendo, né, principalmente com uma situação que traz bastante alvoroço, traz bastante opinião. A população, hoje em dia, nós falamos que o brasileiro ele comenta mais de política do que de futebol. Não tem a menor dúvida. Letícia, pegando carona, eu tenho certeza que se você pegar aleatoriamente, vocês aqui fazem pesquisas, Sim. pega aleatoriamente 100 pessoas, eu acredito que eles vão chegar mais próximo do nome dos 11 ministros do STF do que da seleção brasileira, isso é verdade. Então, em relação a isso, o programa Debate Político, ele leva em consideração muito a opinião da nossa população, tanto que a nossa pauta, ela está sendo relacionada com dúvidas da galera que nos assiste, mas, em especial, nós estamos trazendo aqui uma pessoa tecnicamente capaz de explicar o que está acontecendo sem levar, de certa forma, assim, opiniões da internet de uma forma muito concreta, né? O que eu tentei agora é mostrar os caminhos que ocorreram. Eu acho que eu não fui tendencioso. Não, nem um pouco. Mostrei ali, só isso, os caminhos foram esses. O senhor sempre é perfeito. Agora, antes da gente continuar, eu quero saber em relação a esse marketing. Como é que se deu? Qual a sua análise em relação a ele? Olha, aí eu já coloco uma outra hipótese, tá? Se eu sou contratado como advogado de qualquer candidato, ou a Letícia contratada, eu ia dizer, vamos explorar esse julgamento. Eu estou do lado de pessoas, um exemplo, tá? Eu sou contratado do lado de pessoas que combatem o presidente Bolsonaro. Eu vou explorar, mostrar que foi golpista, mostrar que foi autoritário, pegar as vozes, enaltecer a condenação dele. Sim. 27 anos e 3 meses. Mostrar que houve o contraditório, a ampla defesa. Eu pegaria todos os jornais do mundo inteiro, vamos pegar o Washington Post, o New York Times, não dá para dizer que é jornal de esquerda, né? Vamos pegar o Clarim, vamos pegar o Stuttgart News, vamos pegar a Florida News. Eu mostraria todos os jornais mostrando que o Brasil, pela primeira vez, colocou no banco dos réus generais, ex-presidente, com outro detalhe, tá? Eu ainda iria, se fosse do lado do governo, vamos supor, governo Lula, eu ia tentar explorar isso. Se eu fosse contratado por lado da oposição, do presidente Bolsonaro, eu ia tentar ver se colava a narrativa, é uma ditadura do judiciário, é uma caça às bruxas, porque nenhum advogado falou isso durante a defesa. Eles tentaram ser técnicos, mostrar a inocência. Então, o que a gente vai ver muito do lado do marketing é um lado tentando enaltecer o comportamento não aplausível do presidente Bolsonaro e da turma, e do outro lado alguém tentando macular a justiça, dizendo que não foi justo o julgamento, que foi caça. É isso que a gente vai ver. Aí eu chamo a atenção para quem está nos prestigiando. Se você tiver um posicionamento frio, eu costumo falar para os alunos, vem cá, você é amigo íntimo do presidente Lula? Você é inimigo íntimo dele? É amigo íntimo do ex-presidente Bolsonaro? É inimigo do Alexandre Moraes, do Luiz Fux? Não,
Então vamos tentar ver sem ser Fla-Flu, sem ser Flamengo e Vasco, vamos tentar olhar tecnicamente como é que isso se dá e tal. E aí, olha só, Letícia, você é jurista também, a gente sabe que o direito não é uma ciência exata. E as divergências jurisprudenciais, eu retirei isso do livro Lições Preliminares do Direito de um paulista fantástico, Miguel Reale. Ele diz que as divergências jurisprudenciais significam o quê? Um juiz falou que o caminho é esse, outro juiz falou que o caminho é esse. Eles estão opostos. Elas não enfraquecem o direito, pelo contrário, elas fazem gerar uma tolerância, elas fazem gerar dúvidas a respeito daquele assunto, e elas podem chegar posteriormente até a uma síntese comum. Pode ser ou não, mas elas geram essa ideia. Agora, quando a pessoa está analisando um julgamento como quem está torcendo pelo seu time de futebol, ele acaba não vendo as virtudes alheias e enaltecendo as virtudes do seu time. É isso que vai ser explorado no marketing eleitoral do ano que vem, não tem a menor dúvida. Agora falando de um cenário nacional ainda, quais são os principais impactos imediatos que o senhor vê com esse julgamento? Olha, não sei se vai dar tempo, Letícia, da gente comentar um possível projeto de anistia que está sendo discutido nos bastidores. Mas, número um, eu não consigo ver do lado... primeiro que o governo atual, o governo federal atual, o governo do presidente Lula, é um governo altamente heterogêneo. Ele tem como ministro pessoas ligadas à União Brasil, ao Progressista, aos Republicanos. É um ministério bem largo do ponto de vista ideológico, né? Mas eu não consigo ver um sucessor dentro do PT para o presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula, ele transcende o PT. E na oposição, é bom lembrar que a eleição de 2022, você é apedrejado pelo que eu vou falar, tá? Deu empate, Letícia. Se você pegar o número de votos que o presidente Lula teve, o número de votos que o ex-presidente Bolsonaro teve, é empate técnico. A diferença não foi 3%, foi mínima, né? E aí o país está dividido. Eu não vejo, no momento, nenhum nome para arrebatar massas, para ir à rua, isso é diferente de voto, tá? Sim. Como o ex-presidente Bolsonaro, eu não vejo. E aí, impacto imediato nacional, quem seria o candidato? Aí se fala lá do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Bolsonaro, se fala no Ratinho Júnior, do Ronaldo Caiado, e a mesma pesquisa que mostra um desgaste grande do presidente Lula, do governo Lula, a mesma pesquisa mostra que ninguém bate o presidente Lula na próxima eleição. Talvez o que chegasse mais próximo, o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu acho que a oposição ela vai pegar esse julgamento, reforçar a ideia da caça às bruxas. Adoraria que, ainda que a oposição, é normal que ela faça oposição, isso é salutar, mas adoraria que não insuflasse o governo dos Estados Unidos a aplicar mais multas ainda aos brasileiros. Poxa, que loucura é essa? Sim. Nós que trabalhamos no direito internacional, Letícia, a gente sabe que qualquer sanção direcionada a um Estado, qualquer uma, quem vai sofrer é o hipossuficiente. Os presidentes do mundo inteiro, pega lá o presidente do Burkina Faso, um país pobrinho, da República Centro-Africana, vamos pegar o presidente do Paraguai, da Birmanha, ele está encastelado, ele está muito bem servido. A população é que vai sofrer qualquer tipo de consequência sancionatória, né? Então, eu adoraria que isso não ocorresse, né? Ou seja, que tivesse parcerias internacionais para punir o Brasil, que não teve o tarifaço lá botando 50% Sim. de taxação nos produtos brasileiros. Inclusive, em relação a isso, nós já estávamos observando, né, o Brasil e os Estados Unidos tendo uma relação um pouco abalada, digamos assim. Sim. Inclusive, o presidente Trump, ele fez uma colocação, uma manifestação onde ele disse que estão fazendo com o Bolsonaro o mesmo que tentaram fazer com ele.
Isso foi noticiado no Convergente, acessem lá nossas redes sociais. Sim. Em relação a isso, como é que o senhor vê que vai se dar essa relação diplomática após uma condenação de Jair Bolsonaro? A condenação houve, a gente está esperando Sim. o acórdão, né? Porque você está sendo bem técnico, cara, bem Sim. técnico, porque ainda não foi publicado o acórdão, não teve o trânsito em julgado ainda. Eu adoraria ver a diplomacia brasileira entrar em campo. Eu adoraria que o presidente Lula falasse menos. Deixa lá, tem o Itamaraty é uma instituição de excelência. Sim. O Itamaraty, o Instituto Rio Branco, ele tem cerca de 1.500 diplomatas. O ingresso na carreira é complicado, é altamente exigente, e tem pessoas extremamente bem treinadas. Uma prova muito criteriosa. Muito. E os diplomatas do Itamaraty, eles são reconhecidos mundo afora. Eu adoraria, o dia esteve aqui em Manaus, o embaixador Rubens Barbosa. Para mim foi um privilégio conversar com esse senhor. Eu vi assim um conhecimento amplo. Eu adoraria que o presidente Lula deixasse o Itamaraty agir um pouco mais. O presidente Lula, ele tem aquela... Ele não se cala muito, ele... né, muito parecido com o ex-presidente Bolsonaro, ele não fica muito calado, ele dá opinião e tal. E é o tal negócio. Os Estados Unidos tem uma relação diplomática com o Brasil de mais de 200 anos. Foi um dos primeiros países que reconheceu a nossa independência. Ano passado, no último ano do governo Biden, agora já não sei se foi ano passado ou ano retrasado, o governo Biden veio aqui ao Brasil. Eu tive o privilégio de conversar com o embaixador Alex Gupman. Eu fiz parte da comitiva, eu recebi o presidente Biden na visita aqui a Manaus. A relação Estados Unidos-Brasil sempre foi uma relação alvissareira muito boa. E, Letícia, os Estados Unidos é um excelente parceiro comercial do Brasil. Eu gostaria que continuasse sendo, e que esse tarifaço, que às vezes é inexplicável, que tivesse diálogo para a gente chegar a um denominador comum em relação a isso. Perfeito. Agora, em relação à anistia, que foi um projeto há pouco citado pelo senhor, nós estamos vendo também o PL muito em cima, né? O Partido Liberal bastante em cima ali com esse pedido, com manifestações, sejam pelas redes sociais, em volta da anistia. Como está se dando esse projeto? Letícia, aí é algo interessante, porque eu não tenho certeza, tá? Mas eu posso até passar para você publicar. Eu não sei se foi o Washington Post ou The Guardian, que é inglês, que mostrou que desde a independência do Brasil, 1822, tiveram mais de 10 tentativas de golpes. Ninguém foi punido. Eu desafio, é só nós fazermos um censo carcerário. Quem está na prisão, quase 100%, não tem ensino fundamental completo. Então é evidente que choca quando alguém cheiroso e bonito vai para a penitenciária. Sim. Aí se fala logo de anistia, né? Eu adoraria, eu enquanto católico praticante, eu adoraria, e anistia é perdão, eu adoraria que ainda tem gente no cárcere do século passado, ou seja, 1999, 2000. Eu adoraria ver um largo projeto de anistia que começasse 99, 2000, até chegar agora, eu não importaria. Agora, o projeto que eu vejo é apenas para livrar o ex-presidente Bolsonaro. Eu não sei se isso vai prosperar, porque esse projeto tem que ser aprovado na Câmara. Da Câmara, isso não vai ser esse mês, isso não vai ser em outubro. Caso seja aprovado na Câmara, vai para o Senado. O presidente Alcolumbre, o presidente do Senado, já falou que não pauta esse projeto lá. Então já tem aí um empecilho. Caso seja aprovado no Senado, ele seja convencido e aprovado, vai para a sanção ou para o veto do presidente Lula. É certo que ele vai vetar. Se ele vetar, volta a briga, porque volta para o Congresso para ver se derruba ou não. E no voto do ministro Flávio Dino, ele lembrou que, de acordo com alguns artigos, com alguns incisos do artigo 5º, não cabe anistia em indultos. O Supremo já defendeu, já deliberou, para crimes de ataques ao Estado Democrático de Direito. Então, eu tenho certeza que, caso
Olha só, muito condicional. Se caso tudo isso ocorresse, saísse esse projeto de anistia, isso seria judicializado. Eu não vejo isso acabar antes de 1 ano, eu não vejo como. Perfeito. Olha, nós estamos aqui falando de um assunto que é muito importante, que traz impacto na sua vida, na nossa vida enquanto população, e que é importante que nós saibamos falar, entender o que está acontecendo. Agora, saindo um pouco do cenário nacional, vamos falar um pouco do cenário local. Nós estamos aí com algumas pessoas já se colocando enquanto pré-candidatos, né, seja para o governo do estado, senado, até deputados federais. Estamos vendo uma grande movimentação política e eleição de 2026, ela tá com um cenário muito polarizado, Sim. assim como foram as últimas. Porém, se gerando aí uma certa dúvida de como vai se dar o impacto do ex-presidente Jair Bolsonaro após a confirmação aí de uma condenação, né? Veja bem, há 4 anos atrás, o ex-presidente Bolsonaro teve cerca de 60% dos Uhum. votos em Manaus, né. Ele perdeu no Amazonas, e perdeu, eu diria até feio, porque são 62 municípios, ele só ganhou em 4. Dentre esses 4, Manaus, né, que ele teve 60% dos votos. Então, é um legado que muitos vão correr atrás. Sim. Então, eu acredito que esse julgamento vai ser explorado, eh, pelo marketing das pessoas vinculadas ao ex-presidente Bolsonaro. O que nós temos hoje, que eu vejo, é uma empresária, uma mega empresária de sucesso, a professora Maria do Carmo Cefaí, e o pré-lançamento da candidatura do senador Omar Aziz, isso ao governo do estado. Sim. Acredito que outras candidaturas virão. Acredito que ah, essas duas vertentes, tanto a Maria do Carmo Cefaí, professora, reitora da FAMetro, e o senador Omar Aziz, eles vão explorar esse processo no marketing da campanha deles, né? E já estão, imagino eu, procurando alargar apoios de prefeitos, de candidatos a deputado federal, estadual, da bancada atual em Brasília, da bancada atual na Alian, nos muitos vereadores espalhados Amazonas afora. E isso aí para o cargo majoritário do estado, né. Sim. Para o Senado, a gente vai ter, é bom lembrar, a gente vai ter 2 vagas. A gente só vai saber de fato, Letícia, quem serão os candidatos. Você garante que o governador Wilson Lima fica até o final do mandato? Eu não tenho certeza também. Você garante que Davi Almeida não será candidato? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei, entendeu. Eu acho que até hoje eu vou participar de um evento que ele vai estar, eu vou perguntar dele, pessoalmente. Sim. Mas e quando que a gente vai saber isso? Primeiro, se o Wilson Lima e Davi Almeida serão ou não candidatos, a gente vai saber disso no final de março. Até lá vai ser só especulação, porque se eles quiserem ser candidatos, eles têm que se desincompatibilizar, eles têm que abandonar tanto o governo do estado quanto a prefeitura. Suponhamos que eles abandonem, a gente vai ter que aguardar até agosto, porque as convenções partidárias é quem vão determinar quem será o candidato, quem será o vice, quem será o suplente. A gente vai ter que aguardar até agosto para saber de fato quem serão os candidatos, quem serão seus vices e para que cargos eles podem concorrer. Até lá, Letícia, muita especulação. Em termos de Câmara Federal, o que parece é que os 8 deputados federais serão candidatos à reeleição, é o que está aparecendo. Não se sabe se capitão Alberto Neto seguirá rumo à reeleição ou virá para o Senado. O que a gente sabe é que os 2 senadores que acabam o mandato ano que vem, Plínio Valério e Eduardo Braga, serão candidatos à reeleição. Se fala de outros candidatos ao Senado também. E, a princípio, aumentará 2 vagas de deputado federal, então vai ter mais gente aí. Nós vimos agora o ex-prefeito de Manaus, Arthur Gil Neto, se filiando ao Republicanos, né. Sim. Parece que o Amun também estaria sendo paquerado pelo Está Republicanos, buscando um partido. né, está buscando partido. E deputado estadual nós teremos 30 vagas. Aí eu acredito que os 24 serão candidatos à sua reeleição. Talvez alguém queira buscar Brasília aí, dar um salto aí para Brasília. Até lá, Letícia, a gente vai conversar muito, muitas especulações. Aqui, inclusive, o senhor estava falando sobre a situação do Senado, quando o candidato Alberto Neto, quando eu digo assim candidato, ele já é deputado federal,
e veio aqui e fez uma afirmação significativa que ele estaria como pré-candidato para o Senado Federal e que estaria irredutível quanto ao seu retorno, mas muitas coisas podem mudar. Convenção partidária vai determinar isso. Exato. Agora, para a gente finalizar, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu tô olhando a técnica aqui, falando dos minutos ali, eu tô tentando Exato. interpretar para falar mais rápido. Não, mas aqui Não, está tá tranquilo. perfeito. E olha, nosso tempo ele passa muito rápido quando a gente está junto. Verdade. É sempre uma conversa muito agradável. Posso falar um Com segredinho de certeza. bastidor? Eu tô com a equipe, a gente está com a equipe técnica aqui e a gente começou a conversar amenidades. E ela falou: "Vamos gravar?" Eu falei: "É sobre o quê?" Eu falei para eles: "Olha, a gente nem combinou que ia gravar." Vem, o nosso papo flui sempre assim, sempre desse jeito. Eu fico muito feliz e falo aqui para os nossos telespectadores, porque o professor Elcio foi o meu primeiro professor. O senhor foi inclusive minha primeira aula de direito, Brincadeira. introdução ao direito. É. E o senhor também foi o meu último, no meu último período com direito internacional. Verdade. Então, muito da minha trajetória aí, que ainda é curta, é pequena, na vida acadêmica, muito se dá ao senhor. É por isso eu falei que a gente trabalhou juntos. É Em verdade. sala de aula, trabalhamos juntos, é isso. Mas olha, para nós irmos finalizando aqui, início do ano o senhor esteve aqui conosco, falou um pouco sobre a sua visão, né, do cenário político realmente local, falou sobre aí os astros alinhados para alguns, para outros nem tanto, alguns sumindo, outros aparecendo. Mas agora em uma relação assim, extremismo, direita e esquerda. O senhor acha que vai ser o melhor caminho ou que os candidatos devem buscar aí um centrão da vida? Quem vai melhor se sair? Quem realmente se posicionar, sou direita, sou esquerda, ou quem buscar um certo em cima do muro? Eu entendo que essa dualidade, esse maniqueísmo aí, direita e esquerda, é muito utilizado por marketing. Eu conversava hoje com a Cíntia Blink, jornalista, e eu dizia, mas isso aí não é esquerda. O que seria a esquerda na minha visão? O PSOL, o PSTU, o PCdoB, esses são partidos de esquerda. Eu citei até nomes. Eu falei, olha, para mim, Heron Bezerra é de esquerda, é comunista. Para mim, o Rafael Medeiros Trotsky, que é de uma ala radical do PT, esse é de esquerda. Para mim, o Eudes Lopes, que é do PSTU, é de esquerda. Letícia, pelo amor de Deus, o senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga, você chamá-los de esquerda, eu acho que é querer forçar esse maniqueísmo. É só ver como é que eles votaram lá em Brasília, as votações importantes. Não tem nada de esquerda, são pessoas de centro, centro-direita, são liberais, que fizeram oposição ao ex-presidente Bolsonaro. E, por uma questão conjuntural, apoiaram o atual presidente Lula, que tem no partido dele pessoas do União Brasil. Então, eu noto que o marketing vai tentar jogar isso para, e eu vou falar uma palavra forte, para os desavisados, para os que pegam carona naquela falácia de ouvido, né? Não, ele é de direita, ele é de esquerda. Esses candidatos que eu citei, a professora Maria do Carmo é uma empresária de sucesso, ela defende um liberalismo, ela, eu diria que centro-direita, mas eu não consigo ver Plínio Valério, Omar Aziz, aqueles 8 deputados federais que nós temos, eu vejo todos eles de centro, centro-direita, talvez um centro-esquerda ali vingando, e olha lá, quando você vem para a Câmara, a Assembleia Legislativa, para mim todos ali são liberais, são de direita, centro, não vejo ninguém de esquerda. O Sinésio, que é do PT, amigo, o Sinésio, se chamar o Sinésio de esquerda, esses 3 nomes que eu citei vão ficar furiosos. Então, eu noto que o marketing vai explorar muito isso, direita e esquerda. E eu lembro que ser de direita não significa ter apoiado ou apoiar necessariamente o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, a pessoa pode ser de direita de uma outra vertente. Fico muito feliz com a sua participação, agradeço suas análises, que são sempre corretíssimas, muito claras para os nossos telespectadores, e conto com a sua participação em outros debates A políticos. gente vai debater, com certeza, né? Muitos temas aí ainda virão. Satisfação estar ao teu lado também, Letícia. Muito obrigada. E você aí de casa, esse foi mais um debate político. Toda terça-feira, às 20h30, aqui no canal 8.2 e também no YouTube da Rede Onda Digital e do Convergente, temos um encontro marcado. Até mais!